Yuri Moura é petropolitano, professor de História e gestor público especializado em cidades. Tem 10 anos de experiência na administração pública, trabalhou na Prefeitura, Alerj, Senado e Câmara Federal. Lutou pela cassação dos vereadores corruptos, apresentou inúmeros projetos populares de lei, conquistou 2,5 milhões em recursos para a saúde e educação, foi apresentador na TV e no rádio local e colaborou com a formação de mais de 1.000 jovens e adultos através da Escola Popular. Em 2016, foi o terceiro colocado para prefeito. Em 2018, teve 12.623 votos para deputado estadual e hoje é o nosso convidado do Despojado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um Despojado, um podcast feito para a gente bater um papo com uma galera super legal. Antes de mais nada, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram e seguir a gente lá no Spotify também. Divulga a nossa palavra por aí, né? Compartilha. Se você tiver sugestão de assunto, de tema, de pessoas que a gente possa trazer aqui, manda para a gente em alguma dessas mídias aí que tenha acesso, né? Acho que só o YouTube e o Instagram, porque no Spotify você não vai conseguir mandar nada mesmo. Então procura a gente no Instagram e no YouTube. Eu estou aqui de novo com o Rafael e hoje a gente convidou o professor Yuri Moura para bater um papo aqui no Despojado. E eu já queria te agradecer de primeira o convite, a ter aceitado o convite, né? E eu vou pedir para o Rafael começar aí a falar e dar o kickstart do podcast hoje. Yuri, a gente queria que você começasse falando um pouco sobre a sua opinião sobre como está sendo o trato com a nossa pandemia que a gente está passando, né? Tanto em âmbito federal, quanto estadual e quanto municipal aqui da cidade. Então, quero agradecer a vocês aí pelo convite e, assim, fico bem feliz de participar de um programa chamado Despojado, né? Eu completei 30 anos aí nesse ano e a gente já começa a pensar se a gente está despojado, se a gente é legal ainda. Minhas alunas às vezes me sacaneiam. Pô, professor, que cabelo é esse? Que barba é essa? Eu achando que eu estou super despojado ainda, mas já vi que isso tá. Então, participar aqui, sendo um convidado despojado, realmente é bom, faz bem para a autoestima. Mas, assim, falando de coisa séria, né? Acho que é importante a gente entender a dimensão do que a gente está vivendo, né? É a maior crise global desde a Segunda Guerra Mundial, maior pandemia aí nos últimos 100 anos. Então, é algo que fere a nossa vida no aspecto de saúde, social, econômico, humanitário, costumes, formas de viver, hábitos. E dificilmente, quando a gente vive num momento histórico, nós conseguimos perceber isso durante o momento. Então, eu acredito que daqui a uns anos, quando a gente digerir tudo isso, nós vamos meio que parar para pensar, caramba, a gente tinha que sair de casa com máscara, a gente tinha que passar álcool gel o tempo todo, essa coisa de filme distópico realmente aconteceu. Fazendo até um parênteses, no ano de 2017, eu, junto de outros amigos, né, do pessoal da firma, criadores, uma agência de publicidade aqui, junto do meu irmão, a gente escreveu um roteiro para participar do Festival Nacional de Curtas no Celular. Não sei se vocês conhecem esse projeto aí que acontece de 2 em 2 anos. E o nosso filme ficou em terceiro lugar. E no filme a gente fazia justamente esse cenário distópico. Você ter que andar com máscara nas ruas, das pessoas, né? A gente falou, caramba, não vou falar que nós fomos geniais, porque todo mundo já fala de distopia há muito tempo. Mas, assim, é muita loucura passar por tudo isso. Então, é difícil falar com exatidão, mas já dá para ter algumas impressões, principalmente na esfera política, dos efeitos que isso causa. E aqui no Brasil, não preciso dizer dos atabalhoamentos e de toda a violência que o governo Bolsonaro sempre lidou com isso desde o início, né? Brincar que era uma gripezinha, agora aí sendo garoto propaganda da tal da cloroquina, desrespeitando as famílias e as vidas perdidas. Você percebe que uma pessoa dessas, um governo desse, não tem condições nenhuma de dar resposta em políticas públicas para superar essa crise do Covid-19. E aí você vê, né? Eu acompanho os dados diariamente, faz parte aí do meu trabalho junto ao Marcelo Freixo, né? Eu sou membro da equipe dele no mandato federal. E aí eu já posso dizer para vocês, né? Não sou infectologista, não sou
especialista na área de pandemia, mas sou gestor público e acompanho os dados, que até o final do mês aí, dificilmente a gente não atinge 2 milhões de casos e 100 mil mortes no Brasil. Isso é muito bizarro. E é mais bizarro ainda pela incapacidade do poder público em lidar com isso. Testa muito pouco. O Brasil é um país que está passando por um processo de reabertura comercial de serviços e faz isso sem testar. Nenhum país do mundo fez essa escolha, porque se eu estou reabrindo, o mínimo que eu preciso fazer é ver as pessoas que estão com suspeita ou contaminadas para isolá-las seletivamente, não posso deixar tudo de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, a gente tem gestores municipais e gestores estaduais sem um mínimo de coerência nenhuma. Às vezes, uma cidade de uma região é super fechada e todas as outras cidades do entorno estão super flexíveis com as medidas. Isso acaba não fazendo muito sentido e não se combate a doença dessa forma. E, ao mesmo tempo, você vê uma dificuldade enorme de todos os governos em investirem na área social, que deveria ser a prioridade, né? Proteger pequenos comerciantes, médios empresários e, principalmente, as famílias e os trabalhadores que estão passando necessidade. Autônomos, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, pessoas que já estavam na miséria e agora pioram mais ainda a sua situação. Então, é um debate que é muito complexo. É um Estado governado por um presidente responsável e que age como genocida e, ao mesmo tempo, um Estado em todas essas esferas que não está dando conta de proteger socialmente e do ponto de vista da saúde as famílias e os pequenos comerciantes. Então, assim, estou muito desesperançoso. Eu sempre falo isso, quem tem fé, que reze comigo, quem não tem fé, que pelo menos torça comigo, por alguma sorte, mudar o nosso destino, porque a gente está respondendo muito mal. E a pandemia não parou porque a gente começou a reabrir. Pelo contrário, é agora que a gente precisa de mais responsabilidade e o poder público precisa agir de uma forma mais efetiva. O que dá para perceber é que houve um esforço, parece que não precisou nem ser tão grande, de normatização de tudo isso, né? Então, assim, quando tudo estava acontecendo na Europa e a gente tinha, sei lá, 20 mil mortes na Itália, as pessoas ficavam, meu Deus, morreram 20 mil pessoas na Itália. A gente passou de 70 mil mortes e está todo mundo, não, tem que reabrir, vamos reabrir, esquece tudo isso aí, isso é tudo mentira, toma cloroquina, toma ivermectina e, porra. Eu trabalho diariamente com número, com estatística dentro do marketing digital, e eu sempre falo para eles, estatística mostra o que a gente quer ver. Se a gente quiser mudar um númerozinho aqui, mudar um negocinho ali, a gente vai ver. Então, tipo, é o que eu estava falando, quando era muitos mortos, 20 mil, era muitos mortos na Itália. Aí 78 mil aqui já nem é tanto, porque aí começa a fazer conta por milhão, não sei o quê. Uma hora você vai conseguir fazer uma conta que vai parecer um número baixo. Mas ainda assim, se você olhar o grosso, são 78 mil, acho que estava da última vez, o último número que eu vi, 78 mil mortos. É muita gente. E a gente tem um negacionismo muito grande aqui no Brasil, por parte da galera que, tipo, fica se iludindo que é um complô de Deus e do mundo e fechando o olho simplesmente para que isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo todo e tem países que já estão conseguindo sair da crise, tanto em diversas países de diversos tamanhos e diversos tipos de políticas diferentes, mas que simplesmente trataram a crise de um jeito. Eu acho que, independente de qualquer visão política que a pessoa tenha, não tem muito que se esgueirar. É uma doença e a gente tem que tratar dela. Negacionar ela, negar que a doença existe é o maior erro que o Brasil e outros países cometeram, mas que parece que só a gente que persiste em cometer o mesmo erro o tempo inteiro. Até o Bolsonaro americano lá já apareceu de máscara e se defendendo da parada, e aqui a gente ainda tem o presidente que já falou que não funciona a cloroquina, e aqui a gente ainda tem o presidente fazendo propaganda da cloroquina, falando não, vamos tomar e tudo mais. É porque tudo isso faz parte de um projeto, né? A pandemia é só mais um acontecimento que eles vão lidar com essa forma negacionista e pré-iluminista que a gente fala, né? É negar o uso da razão, é negar o uso da ciência, é tentar desconstruir tudo que a gente fez de instituições desde a modernidade para cá, né? Então, assim, é óbvio que as instituições possuem problemas. Eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara comunista, então tenho problemas com as instituições liberais, mas não por isso deixo de disputar a eleição liberal, porque eu acho que é um momento importante de falar de política pública, de olhar para a vida real das pessoas. O Estado está aí, é um Estado injusto, é um Estado que opera numa lógica de sistema financeiro que eu não concordo,
É um estado que tem aí metade da população mundial em pobreza. Né? Se você pegar 3,6 bilhões de pessoas vivem com algum tipo de problema social no mundo, né? Então, só que assim, é o que está dado hoje, né? E essas instituições, com todos os problemas que elas possuem, ainda são as instituições que fazem com que a gente tenha o mínimo de processo civilizatório, né? Estou falando das instituições políticas, do judiciário, do executivo, do legislativo, estou falando das universidades, estou falando de tudo que faz com que a gente não haja como uma população, um povo solto, né? Um povo que acompanha qualquer tipo de pensamento radical, mas sim que tem capacidade de viver em comunhão. Então, o Bolsonaro ele é contra isso, né? Ele é anticivilizatório, ele é antipovo. Ele mesmo, quando ganhou a eleição, falou que queria destruir tudo que estava aí. Ele falava mudar, mas em alguns momentos ele usou o termo destruir. Ele quer destruir, de fato mesmo, as universidades, ele quer destruir, de fato mesmo, a ciência. Então, a pandemia é meio que a oportunidade perfeita para reforçar essa visão de mundo, totalmente negacionista, totalmente obscurantista. Então, a nossa tarefa histórica, a gente que está percebendo isso, e é independente do viés político, ideológico de cada um, né? Todo mundo que minimamente defende a humanidade, todo mundo que minimamente defende o uso da razão, sim, contra o discurso de ódio, a nossa tarefa histórica é perceber isso e não deixar, cara. Não dá, assim. E não deixar é desde denunciar o que é o bolsonarismo o tempo todo, até conversar com a tua tia no jantar que ela tá falando besteira porque ela pegou uma fake news do WhatsApp. Então, é uma vigilância constante de tentar usar a consciência. Eu bato muito nessa tecla. Eu vou te falar, um documentário, o que me mudou minha visão sobre bater nessa tecla de, tipo, conversar com a galera com calma e tentar mostrar por que eles estão errados, porque eu já fui mais radical com isso. Eu era meio, tipo, quando o cara ficava reclamando tipo lá no Facebook que... já era mais tipo você tipo, o cara fica botando lá no Facebook que ele vai tomar remédio de piolho para curar o vírus, aí tu fala, tu é burro, sai daqui. Mas aí o documentário do Netflix, que é com os terraplanistas lá, não sei se você assistiu. Tem uma mulher que ela fala justamente isso. Essa galera, ela se criou numa sombra da ciência que a gente deixou acontecer. Porque, tipo, a gente simplesmente olhou para ele e falou, não, cara, você é louco, a Terra não é plana, você é burro, sai daqui. Em vez de sentar com calma e explicar para ele por que a Terra é redonda e tudo mais. Então, eles meio que se criaram ali e eles se acharam num grupo de meio que negados pela ciência. E eles, quando eles se acharam num grupo, se fecharam naquele grupo e absorvem a verdade. Qualquer semelhança com o terraplanista com o eleitor do Bolsonaro não é mera coincidência, mas, lógico que mas não, eles né? meio que se juntam ali, né, cara? Eles se juntam ali nessa ideia de negociar. É aquela história de, tipo, se eu fizer todo mundo parecer burro, ninguém vai perceber que eu sou tão burro assim, né? Então eles querem o tempo inteiro negar o que está acontecendo, nega isso. A gente estava vendo ontem, por acaso eu vi o Otávio comentando, aí apareceu na minha linha do tempo, assim, Otávio comentou no link no jornal aqui da cidade, não precisa citar o nome, aí eu já tá discutindo com os outros já, e era a Anvisa falando que não é para ficar tomando, que ivermectina não funciona, que não é para ficar tomando essa porra, que eu tava lendo, e a galera daqui da cidade, eu fui olhando os perfis para ver se cara, não é possível, isso é perfil falso, tal. Não é. Era gente daqui falando, não, eu tô tomando como... Eles estavam até usando um termo técnico. Profilaxia. Como profilaxia, que é tipo, tomando para não pegar, entendeu? Então a galera tá tomando remédio de piolho 2, 3 vezes na semana, achando que isso vai livrar ele do vírus. E aí, quando o presidente vai falar que é uma gripezinha que se curou com cloroquina e escambau, só dá respaldo para ele fazer. E o que você falou, é um trabalho, né, cara? É um plano que já vem acontecendo. Desde antes, quando ele já implantava a parada da perseguição, ele só tem usado a pandemia como mais uma arma política dele, né, cara? Mas eu acho que a gente não tem que tentar convencer os bolsonaristas raiz, não. Eu acho que a gente tem que usar a tática de bar, sabe? Tipo, eu já fiz muito isso aí nos bares da cidade. Vem alguém que me reconhece aí por conta das candidaturas e tal, e começa a querer testar minha fé. E aí, o que eu faço? Eu não quero convencer esse cara se ele for um cara que minimamente não está disposto a um debate democrático, né? Eu quero pegar esse cara e expor as contradições dele para que todo o resto do bar perceba que está falando merda. Então, quando tu encontrar um terraplanista, não se preocupe em convencer o terraplanista. Preocupe-se em mostrar a realidade que ele é um idiota perante todo mundo que estiver no entorno, né? Então, é meio que usar essa galera para não deixar que eles peguem as pessoas que estão meio perdidas ou em ignorância ou com falta de informação e não comprem, né? Até porque esses caras são bons em uma coisa, em pertencimento, né?
que é até uma tática que igrejas fundamentalistas usam, que esses montes de grupos e coletivos de qualquer coisa que aparecem aí, meio que uma linha de autoajuda, usam, né? Mas que, na verdade, não ajudam ninguém, só cria uma dependência da pessoa com essa organização, né? Que é meio que pertencimento. Então, o que eu vi naquele documentário da Netflix, nada mais era do que um monte de gente sendo liderada por pessoas de mau caráter, né? Assim, que vendem uma ideia que, se puder, até elas mesmas sabem que é mentira, ou então estão apaixonadas, mas no grosso ali, quem estava na base da conferência, daqueles congressos, se é que se pode chamar isso de congresso sobre terraplanismo, é uma galera que, assim, eu acho que meio que sofreu com um processo social e está tentando se encaixar. E aí tu é chamado para um lugar onde você entra meio que uma espécie de seita, onde nós somos os detentores da verdade, né? O mundo todo da Terra Redonda está errado. Só nós aqui, né, os humilhados do parque, nos unimos e criamos uma ideia diferente de assumir que a Terra é plana. É nossa missão de vida. Você deu tudo para uma pessoa que está um pouco deslocada ou está com algum problema emocional, o que é normal para todo mundo, né? Então, assim, eles têm uma política muito ajustada, essa coisa do coaching, né? Que é uma palavra que começou no sentido bom, mas se transformou em qualquer coisa também, das igrejas fundamentalistas que usam isso, que todo mundo brinca, né? Às vezes a pessoa que entra para uma organização religiosa fundamentalista é tudo ex alguma coisa, né? O pessoal brinca. Porque, assim, a pessoa era marginalizada, era criminalizada pelos hábitos dela, pela orientação dela, agora... seja lá o que for. Aí o cara é acolhido num espaço, eles te dão uma função dentro da organização, você é visto como alguém acima da sociedade, porque você tem uma nova verdade, a Terra plana ou o Deus que você acredita. E aí, cara, isso é muito acolhedor, né? Isso é muito acolhedor, isso movimenta a gente. E foi o que vocês falaram, isso cresceu na nossa sombra, pela arrogância que muitas vezes a academia tem, pela arrogância que a classe política tem, pela arrogância que a sociedade esclarecida, entre aspas, tem, né? Você, assim, vou fazer uma pergunta meio, não fugindo do assunto da pandemia, mas dentro disso tudo que a gente está falando. Como é que você acha que tudo isso chegou ao ponto que chegou e por que chegou a esse ponto? Assim, em que momento você acha que houve, ou se houveram vários momentos, para fazer com que a gente tivesse hoje um presidente mau caráter, absurdamente mau caráter, que é uma pessoa que claramente é envolvida com um miliciano, que é envolvida com um lado terrível da sociedade, alguém que é claramente um ignorante, e como que esse cara foi elevado à presidência da República, e também essa questão meio que... Acho que mais que um bolsonarismo mesmo, né? Isso. Em que momento aconteceu? O que você acha que aconteceu, sei lá, nos últimos 30 anos no país, para que hoje a gente tenha algumas gerações de pessoas, porque assim, quando a gente vê a galera defendendo ivermectina e o caramba 4, e defendendo o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o Salvador, e o caralho 4, o cara que ficou 30 anos no governo sem fazer absurdamente nada, a gente vê uma galera que é mais velha, né, que tem aí 50, 60 anos, mas vê uma galera nova. Então, assim, tem uma mistura de tudo isso, e que eu queria saber, da tua visão, o que você acha que aconteceu no país para que a gente chegasse no Bolsonaro, sacou? Então, que merda aconteceu para a gente chegar no Bolsonaro? Só nos últimos 30 anos, que senão minha resposta padrão para isso é falar que quando os portugueses começaram a dar espelho, começou a dar errado, né? Então, eu acho que nada na história é fruto de uma merda só, né? É sempre um acúmulo de merdas que vão acontecendo até a cagada ficar generalizada, que é o caso do Bolsonaro, como uma cagada generalizada no Planalto. Então, acho que isso é um ponto. O segundo, antes de voltar para isso, é entender que, por mais que o Bolsonaro seja ignorante, tenha um discurso ignorante, ele é muito esperto. E é isso, né? Não é porque a pessoa não é inteligente que ela não tem a esperteza. E a esperteza é extremamente perigosa. Porque é um cara que ficou quase 30 anos no Congresso, elegendo os 3 filhos para vários cargos em estados diferentes, em instâncias diferentes do poder, sendo do PP, que é o partido mais citado na Lava Jato, e ainda conseguir colar com o juiz da Lava Jato. E esse juiz ser do governo dele, causar uma fissura, mas também não prejudicar tanto, porque ele ainda assim superou muito bem a crise contra o Moro. É igual briga de rua, você pode ganhar, você sempre vai sair com o olho roxo. Mas, assim, ainda assim, ele saiu bem. O Moro vai ser
pode possivelmente candidato a presidente, mas o Bolsonaro está lá, firme e forte para brigar para a reeleição dele, mesmo com muito desgaste. Então, para fazer esses movimentos, né, requer muita esperteza. Então, também não acho que é só um acidente histórico, né? É um acidente histórico por aquilo que a gente acredita de civilização, de política, de democracia. Mas ele soube se movimentar. Tanto que na eleição ele não era só o candidato dos bolsonaristas. Ele juntou os liberais econômicos, né? O Luciano Huck hoje tenta lavar as mãos, mas teve do lado dele. O Amoedo tenta lavar as mãos, mas teve do lado dele. O próprio Moro, como eu citei. O Álvaro Dias. Essa galera toda, na hora de subir no palanque, o Dória fez o Bolsodória. O Witzel seja preso, cara. Saía correndo atrás lá do Queiroz para fazer campanha para os caras. Então, assim, teve uma movimentação da classe política que era antipetista e anti-esquerda que foi para o lado dos caras. Mas agora, como é que a gente chega nesse cenário, né, a partir daquele primeiro ponto do acúmulo de merdas? Eu gosto muito de uma leitura do Safatli, de que a nova república, né, fundada na Constituição de 88, ela foi feita de uma maneira de um presidencialismo de coalizão, de um pacto de governabilidade, em cima de um consenso, de um aliancismo que marcou muito a construção dessa nova república, né? Seja pela forma como a gente terminou a ditadura militar, conciliando. Você não teve, como na Argentina, como até mesmo no Chile, como no Uruguai, uma responsabilização dos ditadores por seus crimes absurdos e bárbaros. A gente meio que deixou quieto. Só a Dilma foi abrir uma comissão da verdade, que apesar de ter feito um trabalho muito importante, não trouxe questões concretas, seja judicialmente ou do ponto de vista de gerar uma memória na população. Se as pessoas entendessem o que foi a ditadura militar, a gente não ia ter tanta gente pedindo a volta dos militares ao poder. Então, você percebe que essa República de Conciliação ela foi construída dessa forma, vamos deixar para lá. E aí é meio que um traço da história do Brasil. Em 1822, quando você tem independência, é um acordo de pai para filho. Em 89, quando você tem um golpe que instaura a República, era um acordo da aristocracia com os militares, né, e até mesmo com os monarquistas. E aí, quando você tem... o próprio, desculpa te interromper, o próprio Deodoro da Fonseca era monarquista, né? Traidor. Né? O cara que olhou e falou, putz, tô aqui de pijama e vou lá, mano. Era a principal figura militar ligada ao imperador, né? Muito bem lembrado que você falou. Então, você tem a questão do Getúlio, do Estado Novo, né? Da Revolução de 30, do Estado Novo, blá, blá. Sempre foi muito assim, deixa disso. E um povo como o nosso, num território continental, com uma pluralidade étnica e até mesmo regional, fica difícil construir memória e fica difícil construir identidade, ainda mais com esses processos políticos tão feitos de qualquer maneira, né? Então, às vezes, a gente brinca, nos setores mais radicais da esquerda que eu transito também, né? Quando a gente conversa mais de revolução, que assim, faltou uma ruptura no Brasil. Né? Assim, a saída da ditadura tinha que ter sido uma ruptura, de falar assim, você é ditador, você é estuprador, você matou gente, você acabou com a democracia, tinha um presidente eleito que vocês chamaram de comunista, que nem comunista era, e mesmo se fosse, qual seria o problema, né? Se era uma democracia, e vocês simplesmente botaram o cara para escanteio para botar o projeto de vocês que não ganhava na urna. Então, assim, falta essa ruptura. E aí não é a ruptura do Bolsonaro, né, de matar 30 mil. Não é isso que eu estou defendendo, como ele defendia e está fazendo agora na pandemia. Né? Mas estou dizendo uma ruptura mesmo de ideias, né? Para a população brasileira não ficar bestializada acompanhando tudo isso. Aí o Safatli fala que o que está acontecendo agora é o fim da nova república, é o fim dessa política de conciliação. E o governo do PT, com seus erros e desacertos, na figura do Lula, foi, de fato, também um governo da conciliação de classe, né, da conciliação política, porque o próprio PP do Bolsonaro chegou a fazer parte da base do governo. Né? Você teve todo o Lula ali, Lulinha Paz e Amor, conversando com os bancos, mas também com os miseráveis do Brasil. Criava o Bolsa Família, mas os bancos nunca lucraram tanto. Então, foi um governo, independente da nossa visão de erro ou acerto, mas foi um governo baseado nessa república de conciliação. E quando o Safatli fala, isso aí a população não aguenta mais. E ele aponta que 2013, com as manifestações de rua, é um fator importante que vai se desdobrar depois no impeachment, que foi golpe, né? E depois do Bolsonaro. Eu acho que é uma boa sequência, é uma leitura correta do Safatli nessa sequência de merdas que foram acontecendo até gerar uma grande merda. Né? E eu acho que nossa capacidade agora já está na literatura revolucionária. O Lenin já falava isso, né? Golpear juntos, marchar separados. Então, assim,
Se tivesse um mandato aqui na Câmara Municipal, ou se eu fosse o prefeito da cidade, que são eleições que eu já disputei, se tivesse que sentar com um cara de centro para votar contra uma pauta que é contrária ao povo, eu vou sentar com esse cara e vou conversar. Mas eu preciso ter a maturidade de entender que ele não pensa a sociedade como eu, que ele não tem as mesmas pautas. Então, acho que esse é o dever da esquerda, falando de onde eu venho, né? Da esquerda agora. Se for para derrubar o Bolsonaro e esse projeto dele covarde, nós temos que sentar com todo mundo que está afim de derrubar o Bolsonaro. Mas, no final do dia, a gente tem que ter a consciência de que a gente não pensa igual a eles. Se o Kim Kataguiri, que para mim né, é um idiota irresponsável, muito inteligente, muito preparado, mas politicamente idiota e irresponsável, quiser fazer oposição do meu lado contra o Bolsonaro, eu vou estar ali com ele. Mas eu vou falar o tempo todo que ele é um liberal que fez parte, que tem culpa disso. Porque ele tem culpa disso, ele ajudou a desconstruir tudo isso. Então, assim, é a dificuldade, não é fácil fazer isso, mas requer uma maturidade dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda de saber o que se faz na luta institucional, o que a gente faz com os partidos e com os mandatos, e o que a gente faz enquanto movimento social, enquanto articulação de rua, enquanto ideias, enquanto mobilizar pessoas, né? Não sei se ficou claro, mas eu acho que é o único caminho que a gente tem para superar isso tudo. E demora, né? Não vai ser amanhã. Sim. Pode falar, Rafael. Você falou das eleições municipais aí, é um gancho que a gente já tinha pensado em falar já sobre os carros aqui. Como é que você acha que vai ficar isso aí? Porque foi adiado agora as eleições para novembro, eu acho. Você acha que vai ter, tem que ter, não vai ter? Que a gente está meio com um futuro incerto ainda, sabe-se lá como as coisas vão caminhar, pico de pandemia e tudo mais. Eu fico com o coração dividido, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente não deveria estar debatendo a eleição, a pandemia está muito forte ainda, e a eleição tem toda uma logística, tem uma dedicação da classe política, custa dinheiro também, né? Para as coisas funcionarem da maneira correta. Eu penso muito nisso, mas por outro lado, meu coração fica dividido porque eu não quero que Petrópolis tenha que sobreviver com o Bernardo Rossi por mais 4 anos. Né? Então, assim, entre a cruz e a espada, caramba, como é que vai ser? Mas agora, né, a decisão foi essa que você disse, primeiro turno dia 15 de novembro, o segundo no dia 29. Isso quer dizer que a gente vai ter uma diferença menor entre os turnos do que as outras eleições. Isso muda o resultado. Isso quer dizer também que, independente do contexto da pandemia, e se ela aumentar, inclusive, as eleições podem ser adiadas novamente. Né? Os municípios que tiverem grande pico podem fazer isso. Isso está na lei aprovada no Congresso. Mas, dependendo de como tiver a pandemia, ou independente, na verdade, porque isso já está dado, não vai ser mais aquela campanha de rua, né? Então, assim, isso muda muito também a forma de conversar com as pessoas, principalmente para a gente, que gosta de estar no ponto de ônibus, que vai na porta da garagem dos rodoviários estar com eles, que sobe os bairros, as servidões. Então, isso vai influenciar muito. Eu acredito que, nesse contexto, a gente tenha um nível de abstenção muito grande. Muitas pessoas não vão se sentir seguras para sair para votar. Isso, assim, cria uma série de variáveis que pode ser desde a gente ter uma configuração na Câmara Municipal com partidos que nunca compuseram ali, porque você pode ter uma diminuição do quociente eleitoral, como pode ser também uma oportunidade para quem faz a política do dinheiro, né, de mobilizar os seus, botar a máquina para funcionar e, com isso, sair na frente dos candidatos que dependem de um debate político mais amplo, como é o meu caso. Né? Então, eu, fazendo a boa política, tenho mais dificuldade de mobilizar pessoas do que eles fazendo a política ruim, operando com dinheiro, comprando voto. Um exemplo disso é a eleição de conselho tutelar, né? Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas não é obrigado a votar. É difícil pra caramba. O cara que enche uma van, compra voto das pessoas que mais precisam, acabam conseguindo sair na frente. Não são todos, claro, mas isso é um problema que a gente tem em eleições facultativas, né? Então, assim, tá tudo muito incerto, mas, de fato, eu acho que é preciso monitorar. Se daqui a 2 meses, que é quando as convenções já vão ser encerradas, que é quando a eleição começa o seu processo de campanha no dia 26 de setembro, isso tiver assim dessa forma ainda, a gente tem que ser radical e falar, ó, não está dando, né? Não é o momento de fazer esse debate, porque realmente um momento tão importante como esse não pode ser tratado só como algo protocolar, né? Tem que fazer eleição, não, mas espera aí. Qual é a função da eleição nesse momento? Então, torço para que a gente supere a pandemia, né? E que, a partir disso, a gente possa, depois de resolver a questão de saúde, olhar para a eleição e pensar como é que ela vai se dar. Pensando assim em eleição, mas pensando na cidade como um todo, a gente estava falando já
do governo federal. E assim, acho que a gente pode até voltar nisso depois, mas pelo menos acho que entre nós três não existe dúvida de que, de fato, o Brasil está na mão das pessoas erradas, né, efetivamente. O estado do Rio de Janeiro também, né? A gente teve um cara que era juiz e que surgiu aí na esteira do bolsonarismo e agora está aí com o impeachment dele na porta já, né? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro a gente tem historicamente um problema político, né? Principalmente na Alerj, né? Assim, não sei se é essa a tua percepção também, mas a gente tem na Alerj uma profusão de gente que mexe com a milícia, que está ali por conta, às vezes, do tráfico ou da milícia, mas muito da milícia, Bicheiro. Né? Muito da galera... Oi? Os amigos do bicheiro. A gente tem, parece que uma formalização do crime organizado dentro da Alerj, né? Então, assim, você tem ali os caras... O que aconteceu... Isso tanto na Câmara do Rio, lá, né? Mas, assim, na Alerj a gente vê muito, teve os deputados que foram presos e teve deputado tomando posse dentro da cadeia, é o tipo de coisa que é surreal. Parece que a política do Rio é um lamaçal que não muda, né? Que não melhora, dificilmente consegue evoluir. E acho que, assim, queria que você falasse um pouco sobre qual é a tua percepção da política estadual, né? Da Alerj, e aí depois a gente vem para âmbito municipal para falar sobre isso também. Eu acho que essa tua pergunta é boa porque ela naturalmente chega no âmbito municipal. A gente não pode esquecer de onde o Bernardo Rossi vem, né? De quem ele é apadrinhado, do Pisciani, do Cabral, do Pezão. É o garoto desses caras. Ele foi secretário de habitação do governo do Pezão, construiu uma tava casa. Rolê com isso aí na Rua Tereza aí, tava na campanha dele aí, tava dando rolê com esse maluco aí. Deram rolê na Rua Tereza, de março, fizeram evento no Metropolitano, eles sempre andaram juntos. Então, assim, é a mesma política. Sempre teve na base desses governos. Historicamente, o PMDB sempre se importou em ocupar o interior, principalmente as pessoas ligadas à família Pisciani, para tentar implementar essa política deles. Então, quando eu olho para o Estado e a gente vê que todos os governadores do Cabral para cá, do Garotinho para cá, foram presos, o Witzel é o último e está prestes a ser, vai ser impeachmentado com certeza e vai para a cadeia. Então, você vê o tamanho da crise. E vocês colocaram é muito bom, porque, assim, de fato, essa configuração política se dá por acordos que foram feitos em escalas territoriais. Vou sentar lá na Zona Oeste com a milícia, vou sentar lá na região dos Lagos com a milícia, vou conseguir voto para o filho do Pisciani aqui, vou conseguir voto para o filho do Cabral lá, pega meia dúzia de miliciano e deixa virar vereador na Câmara do Rio. Então, esses 20 anos aí de PMDB no governo do Estado criaram essa lógica de relação até mesmo com a Alerj, de assim, vale tudo para ganhar a eleição. Sentar com um miliciano, sentar com um playboy como o Bernardo Rossi, ou sentar com algum setor que já foi da esquerda e que está disposto a se vender para eles. Eles criaram realmente um grande pacto de poder. Agora, qual é a boa notícia? Aparentemente, isso está se desmontando, né? O problema é que está se desmontando também para dar espaço para um bolsonarismo maluco. Mas aí vem a nossa tarefa numa eleição municipal. Tentar mostrar que esses caras sempre andaram juntos. O Bolsonaro foi da Alerj, o filho dele foi da Alerj, o outro filho estava na Câmara Municipal e eles nunca tiveram problema com o governo do Pezão. Pelo contrário, sempre tiveram na base do governo do Pezão. A mesma coisa no governo do Cabral. Nunca fizeram crítica. Quem denunciava os escândalos de corrupção na Alerj era a chapa do PSOL. Era lá principalmente Marcelo Freixo, que falava o que Cabral estava fazendo, que foi atrás das milícias, foi o primeiro a falar de milícia, né? Tem que andar hoje protegido, com a vida toda pessoal revirada por conta disso, né? Sofrendo ameaças constantemente. Então, qual é o nosso desafio? Mostrar a realidade de que, assim, esses caras sempre tiveram do mesmo lado. Eles têm um discurso antissistema e tentam ser anti-esquerda a partir disso, mas eles são o sistema. Eles são o pior do sistema porque eles sempre tiveram junto, mamando aí, não trabalhando em nada pelo povo. Então, acho que o nosso desafio aqui é esse, né? Mostrar que o Bernardo Rossi é, com certeza, o pior prefeito que a gente teve nos últimos 5, 6 governos, né? E que, ao mesmo tempo, a saída para o Bernardo Rossi não pode ser escolher um Daniel Silveira que fez campanha para ele, né? Inclusive, tem um áudio do Daniel Silveira dizendo assim, pô, Bernardo, sempre fiz campanha para você. Então, assim, sempre foram... Eu mandei pro Otávio esse áudio. É o da academia, né? Tem que abrir a academia. Cada um com as suas prioridades. O cara tem uma prioridade necessária, que é a academia, né? Porque sério. Ficar tomando anabolizante sem malhar dá merda, né?
Pô, dá, lógico. Pô, pelo amor de Deus. Já afetou o cérebro, né? A gente já consegue perceber que o cérebro já foi virou mingau, né? Mas, assim, em âmbito municipal, o que me assusta muito é isso, assim, eu vejo... porque o Petrópolis sempre teve um lado conservador muito forte, né? Uma galera que pensa... Um conservadorismo burguês, né? Da galera que é burguês, mas não é, né? O cara que acha que é rico, mas não é, que acha que é elite, mas no final das contas ele nem é. E eu acho que isso sempre tornou aí um conservadorismo meio perigoso. E aí eu vejo uma galera, tipo o assessor do Daniel lá também, que é nossa, que é terrível. Infelizmente é meu xará. Tem Então, assim, a minha preocupação, uma coisa, primeiro falar sobre esse cenário político da cidade. A gente está vendo aí também uma galera que está vindo sob as bênçãos do bom tempo, porque o bom tempo não pode sair, e uma galera meio que, vou lançar candidatura, entendeu? Não é nem daqui de Petrópolis, vem fazendo campanha forte aí em rede social. Eu queria saber da tua percepção do cenário político como um todo, assim, das eleições. O que você percebe? Se você acha que a gente vai ter muita gente competindo e se vai ter uma força desse conservadorismo todo aí. É vacilão, tá alfinetando o professor Xavier, né, cara? Que vai ser. Só um cadinha. O cara que vai lá tirar foto perto do buraco e falar: olha só, eu vim aqui reclamar desse buraco. Porra. Não, brincadeira. Brincadeira. Não, brincadeira. Assim, realmente, eu tenho uma preocupação com a nossa cidade, que por mais que, às vezes, as caras mudem, são sempre os mesmos grupos. Se você pegar o secretariado do Bernardo, ele é muito parecido com o secretariado de 2 governos atrás. Então, são sempre os mesmos interesses, as mesmas famílias, os mesmos partidos, que meio que se fazem um grande pacto para chegar no poder. Eu acho que isso vai quebrar, isso tende a mudar. Mas olhando o cenário de hoje, das pré-candidaturas que estão colocadas para o Executivo e para o Legislativo, eu vejo que tem essa polarização, mas, ao mesmo tempo, tem muita fragmentação dentro desses polos. A esquerda, infelizmente, não está unida. O PSB tem candidatura, nós do PSOL temos candidatura, o PCdoB tem candidatura, o PDT tem candidatura, o PT ainda não sei se tem candidatura, mas o que eu posso falar para vocês, né, do campo que eu faço parte, que eu e os meus companheiros e companheiras do PSOL fizemos todo o esforço do mundo para conversar com todos eles. Assim, chegamos a propor, inclusive, filiação democrática num partido único, para a gente eleger o máximo de vereadoras e vereadores possíveis, para que cada um mantivesse a sua identidade partidária, mas que, por um momento estratégico da eleição, todos nós nos filiássemos em um partido para tentar eleger 3, 4, 5 vereadores e vereadoras do campo progressista, para a gente se preparar no legislativo para o que está por vir. Porque às vezes a gente fica olhando só a eleição de prefeito e de prefeita, mas esquece que a Câmara é importantíssima para isso. E ainda mais num quadro que o Bernardo Rossi vai vir cheio de dinheiro para fazer campanha, num quadro que tem um monte de candidato à direita. Caso a gente não consiga apresentar o nosso projeto de cidade como o melhor para a população e eles comprem esse devaneio bolsonarista, mais do que nunca a gente precisa de gente na Câmara. Então, ali vira um lugar estratégico para não deixar que eles desmontem tudo que tem em Petrópolis, né? Então, a gente fez esse esforço, fez essa proposta para outros partidos, infelizmente, né, não foi atendido. Alguns a gente entende porque possuem seus compromissos aí nacionais e tal, apesar da gente discordar, e outros porque simplesmente olham para a eleição municipal como apenas mais um momento, o que é muito diferente para nós do pessoal, né? Ainda mais eu, que sou gestor público, especializado em cidade, sou municipalista. Eu acredito muito que nós não vamos mudar a política nacional sem mudar o nosso quintal, sem mudar a servidão. A gente tem que ressignificar a política para a sua. Era uma coisa que o Eduardo Jorge falava muito. E, assim, o Eduardo Jorge é um cara que o Rafael gostava, eu acho que gosta ainda também. É um cara que a gente admirava muito. E que o plano de governo do tio Dudu era assim, incrível, e era muito isso, focado no desenvolvimento político de cidades e das cidades como força, né? Porque esse sistema de repasse do governo federal e para o estadual, e aí você tem, às vezes, municípios que não se sustentam e que não têm força de autonomia nenhuma e ficam reféns de uma política maior, né? E aí fica um monte de vereador e prefeito aí pedindo bênção para uma galera maior, né? Então é isso. Então, assim, quando eu vejo que alguns partidos pensam a eleição municipal só como
o momento para uma eleição nacional posterior, uma eleição geral posterior, eu fico muito chateado, porque a gente tem uma responsabilidade por estarmos na política, militando e em partidos, com os 306 mil petropolitanos e petropolitanas. Eu não posso só pensar no meu projeto partidário. Ainda mais quando eu tenho do outro lado essa galera maluca que está chegando ali. Então, a gente fez um esforço total para tentar criar essa mínima unidade na esquerda e no campo progressista. Não conseguimos, e sendo muito sincero com vocês, acho difícil isso acontecer no primeiro turno. Agora, o lado bom é que nessa polarização a direita também está fragmentada. Me parece que são 4 candidatos. Eu acho que o fato de não poder ter mais a coligação dos partidos para o executivo, né? E o fato do Bolsonaro, o fato de não ter ajuda todo mundo a querer, sei lá, não sei se faz um jogo mais justo, não sei, não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Agora, eu acho que é mais o fato do Bolsonaro estar sem partido, para mim é um pouco mais assustador, porque tipo, antes a gente tinha como identificar o problema, entendeu? O problema estava reunido em um lugar. Agora a gente vai enfrentar com um problema espalhado por vários outros pequenos partidos de centrão ali. Então, o cara pode se disfarçar ali, ainda mais em cidade igual Petrópolis, que não é uma cidade muito grande. Se disfarçar, fazer um lobby aqui para um conhecido ali e mostrar as caras quando entrar na Câmara mesmo. O problema não está mais centralizado, né, cara? Saiu uma matéria na Folha hoje sobre isso, sobre a dificuldade de unidade da esquerda nas grandes capitais e nas cidades como a nossa, que são uma das poucas cidades de médio porte, né? O Brasil tem 5.570 municípios, né? De 7 a 10 capitais concentram milhões de pessoas. A gente tem, do outro lado, milhares de municípios pequenos, que às vezes não chegam a 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, e no meio ali, poucos municípios de médio porte, que é o caso de Petrópolis. Então, a gente é uma cidade estratégica. E aí a matéria da Globo apontava justamente isso que você falou, Rafael, que quando ele saiu do PSL, ele meio que se eximiu dessa responsabilidade. Ele fala que não está nem aí para a eleição municipal, mas está. Ele só não vai fazer isso via partido. Ele vai fazer isso via bolsonarismo. Se você é do PRB, se você é do Cidadania, se você, aqui em Petrópolis, no caso, né, se você é do próprio PSL, ou se você é do PSC, e você topa o bolsonarismo... Partido do Mourão lá, né? Tem um cara aí que tá PRTB. Ele vai topar, ele vai dar apoios pontuais. Então, eu acho que tem esse lado bom que está pulverizado, mas tem esse risco que você disse que qualquer um ali pode capitanear isso e a gente não conseguir taxar de cara, porque o cara na eleição vai fazer um discurso mais cheiroso, né? Mais aceitável. Ele vai se disfarçar, vai ser aquele famoso conservador liberal que não existe, né? Tipo, a pessoa com a cabeça de... o cara que eu sou liberal. Falar, né? Eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Vai tomar no rabo, né, mano? Porra, se você é liberal, porra. Você entende do liberalismo como um todo. Agora vai falar que é conservador. Só que é o que a galera quer ouvir, o cara quer ouvir. Principalmente a galera fundamentalista, religiosa. Então, o cara quer ouvir que você tem que... mamadeira de piroca, essas merdas todas que eles falaram. O próprio Amoedo, que, cara, é um banana. O fato, a Amoedo é meio bananão, sacou? O debate que teve na Globo News com o Ciro, pra mim foi isso, porque tem um amigo meu que é Ciro, tipo, doente, assim, né? E por mais que a gente foi filiado ao Partido Novo aqui na cidade, eu já saí, acho que eu saiu também, já. Então, não pago porra nenhuma. Se eu tô filiado, eu não sei, mas eu não pago mais nada, nem falo mais nada lá. Porque tem que pagar lá, né? Tem meio que pagar. É meio esquisito isso, cara. Por mais que eu fale... Assim, pode falar. Acaba de falar que depois eu falo. Mas que eu fale com eles que, eu não saí do partido e tal, não tô mais na frente do partido. Apesar de concordar com algumas coisas, eu concordo com algumas coisas de vários partidos, eu não acho que não estava no momento certo para entrar de frente com o partido ainda. E aí eles estavam falando, mas o Ciro estava engolindo o Amoedo no debate e tal. E, cara, o Ciro, daqui eu vi que ele estava falando umas besteiras também, mas o Amoedo era bananão o suficiente a ponto de não falar nada. E eu falei, cara, vai acontecer porque o Amoedo é banana. Isso que tu falou é a maior realidade. Quando o Amoedo ia fazer campanha, que aí ficava... o partido é ou não é a favor da liberação do aborto? Não, a gente tem que ver porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Cada um pode fazer isso. Já é banana, velho.
Banana não, porque não tinha um culhão de chegar e falar, não, a gente é assim, 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 e por causa disso e disso e disso. Não, cada um vai, porque senão perde um pouquinho de voto aqui, um pouquinho ali, e aí na hora perde voto de quem não podia perder mesmo, né, cara? Que Sim, eu acho que a tua frustração. A gente já comentou sobre isso até num podcast que a gente gravou, que ainda não foi no ar, mas se você está ouvindo agora, já foi no ar, né? Porque a gente está gravando ainda. Que eu acho que a frustração que a gente teve dentro do Novo, porque assim, nós temos pensamentos liberais em todos os aspectos. Assim, eu acredito que as pessoas têm que ter direito de fazer o que bem entender, no sentido de que isso interfere tanto na parte sexual delas, ou na parte de aborto, na parte de droga, até porque a nossa política de drogas é terrível o que a gente tem hoje é assassinato de... guerra contra as drogas e as drogas... lógico. É uma máquina de matar pobre. É isso, é exatamente isso. É aquele meme do cara do Family Guy lá, que eu esqueci o nome, do Peter. Você é traficante se você é negro. Se você é branco, você é um delivery de drogas. Porra, tá de sacanagem, ele tá né? olhando aquele papelzinho da cor dele, assim, né, cara? Porra, sacanagem. Então, assim, quando a gente entrou, eu acho que a gente entrou nessa vibe do liberalismo como um todo, de pensar de, tipo, sabe, tem que ser liberal e tudo mais, e a gente encontrou lá dentro a galera bolsonarista disfarçada, mano. O cara que não consegue mostrar que ele tem aquele receio de se assumir bolsonarista, mas ele continua lambendo bota de milico, e eu tive uma discussão seríssima lá dentro por causa disso, do cara... Não, porque a ditadura é isso. Meu irmão, ditadura, não existe você defender a ditadura se você é liberal. Se você acredita na liberdade, você não pode defender a ditadura. Ditadura não é liberdade. Então, eu acho que foi uma frustração muito grande nossa ali dentro com isso. Mas é muito isso, a galera meio que nessa de não se posicionar, eu fico aqui, ela vai tentando agradar uma galera que fala o que quer ouvir, assim, eu quero ouvir que você é liberal na economia, mas aí eu não quero ouvir que você é pró-aborto, que você é a favor de uma política de legalização de drogas, ou uma política de drogas diferente, cara, porque eu tô lendo um livro do Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele está falando sobre isso, que tipo, as pessoas ficam usando o discurso de a gente não precisa investir em educação, ou então a gente não precisa investir em saneamento básico, a gente precisa resolver a saúde agora. Mas, cara, se você não pensa no longo prazo, você tem que investir em saneamento básico, mano. O cara que não tem acesso a esgoto e água tratada, ele vira um problema de saúde. É óbvio que ele vai virar um problema de saúde. Uma coisa está ligada à outra, tem jeito. Só que a galera não quer ouvir isso. O cara quer manter ali o status dele de eu sou um bom... Não, nada contra quem é cristão, pelo amor de Deus. Acho que... Eu tive uma discussão com um ex-colega de vocês aí, o cara me segue no Twitter lá. Quem? O Alex? Isso, é o cara que dá entrevista aí falando pelo Novo na cidade. Então, a gente gravou com ele, o Alex vai sair. Já foi pro ar também. Ainda não foi pro ar, mas a gente já gravou com ele também. Eu não sei se é Alex, não lembro agora. Deve ser Alexandre. É ele que fala mais, né? Como... Não, e aí chegou, ele enche meu saco no Twitter, às vezes ele tem alguma coisa lá que ele vai no meu Twitter, e aí teve um dia que ele veio debater comigo assim, não, eu não sou contra o SUS, mas a gente tem que entender, ele falou algo do tipo, assim, não vou lembrar exatamente a redação, mas ele quis tecer críticas ao SUS, ao mesmo tempo que ele falava que o SUS é importante, mas ao mesmo tempo que o problema do SUS não era falta de dinheiro. É claro que o problema do SUS não é só falta de dinheiro, tem uma questão também de qualidade do gasto. Mas quando eu pego os dados, né, do quanto do PIB brasileiro é investido em saúde privada e do quanto é investido em saúde pública, você tem uma discrepância de quase 2% entre os dois. Se eu não me engano, o último dado era 4,8% na questão privada e 3,2% de investimento total, né, proporcional ao PIB na saúde pública. Eu posso estar errado dos dados, mas tem essa discrepância, sim. E aí, quando você percebe que existe uma política muito bem direcionada de que boa parte dos recursos públicos do SUS vão para hospitais privados, vão para laboratórios privados e que isso custa mais dinheiro, não dá para você fazer um debate de defesa do SUS sem criticar os planos privados. Ele não deve lembrar, mas o Eduardo Cunha, como uma das primeiras medidas dele na presidência da Câmara, deu anistia de uma dívida de mais de 800 milhões
dos planos de saúde com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que fiscaliza esse serviço privado de saúde. Então, assim, para todo mundo que conhece como o SUS funciona, que tem esses problemas que você falou, Otávio, do Pacto Federativo, né? Grande concentração de recursos na União, dificuldade de passar para o Estado, dificuldade de passar para os municípios, mas todo mundo que sabe que existe esse problema sempre apontou que boa parte do sucateamento do SUS vem por conta dos interesses privados que querem os recursos públicos do SUS. E aí não vai ter como, né? Os procedimentos são caros, pagar médico e profissional de saúde é caro, comprar um tomógrafo é um negócio caro, que tem uma manutenção, ter um aparelho de radiologia é caríssimo, a prefeitura é cheia de contrato para poder fazer a manutenção daquilo. Então, assim, não dá para fazer uma defesa do SUS fazendo ao mesmo tempo uma defesa do plano privado. E aí que eu acho que está a contradição do pensamento liberal hoje no Brasil, né? Eu queria muito que o Novo fosse esse partido liberal que vocês falaram, né? Que é liberal de fato. Eu queria. Porque o debate ia ser mais justo. Inclusive, Sim. a gente tem uma galera que está no PSOL, que está no PT, que está no PDT, que ia para o Novo. Porque tem muita gente também em partidos de esquerda que eu vejo como liberais, porque defendem as pautas dos costumes, mas não são de esquerda, né? Socialistas na economia. E a gente tem esse problema no PSOL, demais. Aqui em Petrópolis, não, mas assim, o pessoal que eu conheço a nível estadual e internacional, você tem essa contradição. Eu que sou mais à esquerda, falo, pô, discuto dentro do partido. Você é liberal, pô, você está aqui dentro só porque o pessoal topa as pautas dos costumes, né? Você não vê como pauta estrutural. Você não vê a questão das drogas, dos LGBTs, das mulheres, dos negros como estrutural, que para nós é estrutural do capitalismo, né? O machismo está ligado ao capitalismo, né? A violência contra LGBTs no mundo de hoje está ligada ao machismo também. O racismo é estrutural num país como o nosso, a escravidão, que era um modo de produção pré-capitalista. Então, assim, a gente coloca tudo nesse lugar. E aí tem uma galera que só traz isso para o costume, né? Então, a gente tem essa discussão. Mas, enfim, eu queria que existisse um partido liberal no Brasil para a gente poder ter um debate mais correto. Mas penso também que é uma contradição enorme num país tão desigual como o nosso, num país que nunca teve, de fato, uma experiência pública de peso, apesar de ter patrimônios como o SUS, a gente achar que uma falsa liberdade econômica, numa economia global financiarizada, onde a gente só vende commodity, num país todo desindustrializado, que a gente vai dar conta só com o liberalismo econômico, né? Eu realmente não acho. Sou um defensor do Estado. Eu concordo, assim, principalmente que eu acho que a pandemia ela mostrou ainda mais uma coisa que talvez a gente não enxergava muito, que era esse problema da desigualdade social. A gente tem um buraco de desigualdade no Brasil que é gigantesco e as pessoas não tratam a desigualdade social. A desigualdade social é um problema que tem que ser resolvido. Então, hoje, ainda que me veja como um liberal, a gente faz aqueles testes de internet aí. Eu não lembro qual é o que deu do Rafael. O meu deu liberalismo social. Eu acredito num liberalismo no Brasil só quando a gente tiver resolvido o problema de desigualdade. E aí vai demorar. E assim, não tem como aplicar. Não tem como aplicar É a analogia que eu estava falando da piscina, né, cara? A gente tava com uma piscina vazia, então não adianta a gente querer mergulhar de cabeça no liberalismo. A diferença é que a gente foi lá e tirou a água da piscina, encheu de merda, e aí agora o pessoal tá querendo mergulhar ainda. O Fernando Henrique falava isso, né? A galera que acompanhava o Fernando Henrique, que teve, de fato, no PSDB governos ultraliberais, né, venderam tudo, privatizaram tudo, eles falavam, né? O bolo tem que crescer para depois dividir. Porra, não deu certo, cara. Sim, esse bolo nunca cresceu. O bolo ele pegou a maior parte para eles, né? Porra, brincadeira. Não dá, assim. Eu vejo, o meu irmão tava me zoando esse final de semana que a pandemia me tornou de esquerda, que eu tava reclamando da galera abrindo a parada. A gente tava lá em Itaipava e eu tava tipo, caralho, porque, cara, eu passei em Itaipava esse final de semana e tava funcionando. SUS, e tu olhava assim, só placa de São Paulo, Rio, tudo daí de fora. Aí eu falei, cara, essa cambada de burguês, filha da puta, começou a ficar fazendo lobby. Agora que eles já passaram pela parada, que a realidade é essa, a galera mais rica já passou pela parada. Então agora que eles já passaram, que eles tiveram o planinho de saúde dele para liberar eles ficam forçando para liberar a economia, e quem toma no cu é o cara que trabalha de garçom, é um maluco que tem que se fuder nessa porra, que precisa de dinheiro, e ele não tá nem aí pra essa porra.
e vai pra fila do SUS. E aí os caras estão lá, rindo de orelha a orelha, andando sem máscara nessa porra, porque se o garçom pegar, foda-se, pra ele o cara é substituível, sacou? Bota outro garçom pra me servir e eu não tô nem aí pra essa porra. E eu acho isso absurdo, assim. E eu, apesar de ser. Eu dou nos testes liberais lá e eu acredito em muita coisa que tem que acontecer. Eu acho que essas paradas. Você estava falando aí que tipo, a galera que é liberal não acredita nisso. Eu acredito que a gente tem um racismo estrutural no país. A gente tem umas coisas que já estão há muito tempo ali que não adianta. É claro, tipo, quando o problema é esse. Quando a gente fala de. Eu gosto de ter debate, conversar com a galera sério, porque às vezes quando a gente senta para falar com o cara, ele pré-assume muito do que a gente está falando. Então, quando a gente fala, não, a gente é liberal, eu acredito que dá para a gente ter menos Estado, aí o cara fala, então tu não gosta do SUS. Não, peraí, cara. Eu acho que, sei lá, de repente a gente podia não ter uma empresa de fazer chip de boi igual a gente tem, e não ter o Maracanã. Eu acho absurdo o Estado ficar gerindo estádio de futebol quando a gente não tem uma política de saúde que funcione para quem precisa da política de saúde, uma política social de desenvolvimento social, uma educação de base decente. Acho que se o Estado tivesse produzindo essa porra bem para todo mundo, beleza, aí tranquilo eu ter um Maracanã, mas a gente tem outros problemas que a gente deveria se focar. Então, quando eu falo de menos Estado, é isso, mas tem muita gente que acha que tipo, quando fala menos Estado, então tu não é assim. Eu acredito que a gente precisa ter eu tenho que ter, cara. Não adianta a gente achar que não tem. Essa descentralização é importantíssima, Rafael. A única discordância que a gente tem nesse aspecto de formato, de modelo, é que isso não pode ficar na mão dos grandes interesses do mercado, né? Então, tem, às vezes, umas dúvidas sobre o que é ser comunista e socialista, no aspecto geral, né, num debate meio de Facebook, que as pessoas acham que assim, a gente é contra você ter seu carro, que a gente é contra você ter sua casa e mais sua casinha lá em Cabo Frio. A galera passa o mesmo problema que a gente passa, tipo, falar, então tu é comunista, então tu não pode ter iPhone. Eu vejo a galera falando isso na internet. Eu quero dividir a prosperidade, não a miséria, pô. E assim, só que eu acho que para dividir a prosperidade não dá para ficar numa falsa mão invisível do mercado, que na verdade de invisível não tem nada. Esse debate do Estado mínimo não é um Estado de tamanho, é um Estado para quem? Porque, assim, esse Estado mínimo ele sempre opera para algum interesse, só que é para o interesse financeiro. Quando a gente defende um Estado mais forte, não quer dizer um Estado que controla a vida de todo mundo, um Estado totalitário, mas é um Estado que lida com a sociedade e descentraliza suas funções de um modelo que não seja pelo mercado. Então, assim, sei lá, você deu o exemplo do Maracanã. Então, assim, gente, não é minha área, né? Gestão de estádios. Sou flamenguista, tô puto com essa diretoria do Flamengo, né? Que só pensa em dinheiro e tal, de respeito à torcida o tempo todo, né? O Maracanã ali virou um negócio bizarro, né? De corrupção, de exploração de consórcios, de elitização. Então, assim, é um debate mais profundo, só que, assim, concordo contigo, não precisa ser a Suderj que vai administrar, mas a gente não consegue, talvez, criar um fundo de gestão disso, que não fique ligado a grandes acionistas de holdings internacionais, mas fique, sei lá, dos clubes, inclusive da segunda divisão, que possam ter um financiamento para poder tocar esse seu trabalho de base com as juventudes nas suas comunidades, para criar... como é na Inglaterra, né? Centralizar para a sociedade, não necessariamente deixar na burocracia do Estado, mas com a supervisão dele, mas não para o mercado, né? Não para virar lucro. Eu fui lá no estádio do Racing, em Avejaneda. Pô, cara, é um negócio lindo. A arquibancada, ela quase tampa as casas dos operários que moram em torno do estádio. Debaixo do estádio, você tem creche, você tem padaria, você tem a lojinha do cara que mora ali, tem a lojinha dele. Tipo, isso eu acho lindo, cara. Essa pequena iniciativa, não tem problema nenhum. O problema é quando você pega isso e bota na mão do Eike Batista, pô. Que era um modelo de meritocracia, né? Sim, mas é esse problema que eu vejo muito. A galera fala, o que o Bolsonaro faz muito, é esse liberalismo econômico para os meus amigos, entendeu? Para a galera que está abraçada comigo aqui. Então, tipo, vamos liberar o mercado? Vamos, mas para vocês só. Eu não vou liberar o mercado para liberar. Que não protege a indústria nacional. Quem gera emprego no Brasil é o pequeno e o médio, empresário, comerciante. E o que esses governos que você colocou muito bem fazem? Olham para uma visão imperialista de valorizar só os grandes investidores internacionais. Enquanto o pequeno e médio empresário brasileiro, você pode ver na pandemia, nem 15% conseguiu acesso no subsídio do governo do BNDES. Mas os bancos ganharam 4 trilhões em uma semana. Paulo Guedes foi lá e pagou os caras. Porra, vai falar isso é ser liberal aonde? Isso é ser ultraliberal
que lambe botas de bilionário, pô. A gente tem uma empresa e tal, é o que eu sempre falo, bem ou mal, cara, eu não acho que está certo do jeito que foi feito, acho que deveria ter sido uma concessão maior, mas bem ou mal. A galera que está desempregada teve um auxílio, a galera que está... quem tá de carteira assinada, funcionário, pôde ficar 70% lá, com o Estado pagando 70% nos acordos e tudo mais. A gente até fez para alguns funcionários nossos. Mas a gente mesmo, nada. Tinha para quem ganhava acima de 250 mil no ano e tal. E aí você vai ver a porcentagem, é o que você falou, a porcentagem de empresa era muito pouca, porque quem move mesmo, quem faz a roda girar é a galera que é pequena, micro, que tem E não é dois... burguês. Eu não chamo esse cara de burguês. Esse cara é um trabalhador que tem um pequeno negócio. Porque o momento histórico e econômico hoje requer que o trabalhador não é aquele vínculo mais formal como era pós-revolução industrial, né? Tem um trabalhador precarizado que trabalha, que finge que é empreendedor, mas na verdade o cara trabalha com um aplicativo precarizado, sem proteção social nenhuma. É um trabalho digno, porque todo trabalho é digno, mas é um trabalho explorado, que coloca o trabalhador em risco e numa condição indigna. Então, tem isso. Tem os MEIs. O microempreendedor individual foi criado no governo do PT, pô. Sim. Burocratizou isso. Então, assim, né? A melhor parada... O trabalhador autônomo pode até mesmo empregar 2 pessoas ali com ele. Então, a gente entende isso, né? A gente não quer voltar para o início do século passado ou para a primeira revolução industrial. A gente só acha que o mercado não age por uma mão invisível e que num país como o nosso, que é considerado de terceiro mundo, a gente sempre vai se ferrar nessa lógica globalista, financiarizada. Se a gente não produzir, de fato, uma cadeia forte aqui no Brasil de tecnologia é defesa, pô. Se a gente não investir em tecnologia, a gente não se protege de nenhum outro país, não se protege em dados, não se protege em guerra. Como é que a gente vai fazer isso sucateando a universidade? Como é que a gente vai fazer isso sempre contratando empresa de fora? Né? Não investindo em quem está produzindo conhecimento aqui. Como é que a gente vai fazer isso desindustrializando o país? Vamos só vender soja e laranja que está tranquilo. E aí, para isso, é necessário um Estado forte. E um Estado forte vai ter que tributar. Só que o que eu defendo? Que ele tribute dos bilionários, do cara que recebe lucros e dividendos e não paga imposto em cima disso. Eu quero cobrar de quem recebe grandes heranças e a nossa alíquota de cobrança de grandes heranças é menor do que os estados americanos, que é um estado liberal. Eu quero cobrar do cara que tem um iate e não paga IPVA e eu com o meu carrinho popular pago. Então vai ter que ter justiça tributária para o Estado ter dinheiro e ser forte, combater a desigualdade. Eu acho que a realidade teria que ser o quê? A gente paga como se fosse uma porcentagem perante que a gente tem. A realidade hoje no Brasil é o quê? Quem é mais pobre se fode, paga mais imposto, toma mais no cu e tem menos coisa. É isso. A gente sustenta a galera, cara, não adianta. A bem da verdade é que, assim, uma vez eu vi falando sobre isso e é perfeito. O Brasil é um paraíso fiscal para a galera que é bilionário. Igual é a Suíça, por exemplo, um paraíso fiscal, só que a gente não tem uma sociedade suíça. É isso. Então, tipo, a Suíça é um paraíso fiscal. Quem é suíço tá bem pra caramba, a população tá bem. Se deu certo para eles lá. Pra gente, não, só piora. O cara vem aqui, porra, bilionários e bilionários e tudo. Porra, vê o Ricardo Eletro aí, que foi preso com sonegação de imposto, 400 milhões de reais. Cara, eu tava vendo sobre isso, as pessoas falando quantos respiradores poderiam ter sido comprados com esse dinheiro e tudo mais. Então, assim, eu acho que, pelo menos eu mudei muito essa minha visão, eu tinha muito essa visão de que, não, se tributar o bilionário, ele vai embora do Brasil. Não vai, meu amigo. Não vai embora. Isso aqui não vai deixar de ser um lugar de bom investimento para ele. É só um paraíso fiscal, pô. Vamos pegar uma parte disso para quem é pobre, vamos diminuir o imposto para cima. É o que o Rafael falou. Tipo, é o que você falou. A gente paga um IPVA, às vezes, caríssimo dentro da nossa renda. É uma parada que faz falta, cara. Você vai pagar um IPVA, às vezes, de 900, mil e poucos reais, 800 reais, 600 reais, que seja. Mas ainda assim, o cara que às vezes ganha mil e poucos reais, cara, que tem o carro dele como uma ferramenta de trabalho, porra, e aí o maluco que tem, o que você falou, tem um iate, tem um jato, não vai pagar, porra, um puta imposto em cima disso, cara. Sabe? É injusto pra caralho. Aí que você começa a ver toda essa criação de desigualdade que tem nesse país, cara. Porque
Não é o que odiar dá o raiva é rico, que é mano. esse filho da puta que tá no jato que vem falar de meritocracia, que vem falar que Exatamente, é isso que eu ia falar. é isso que dá raiva. Tem um ideal por trás disso que é falso, né? De que se você quiser, você pode alcançar, né? Então, assim, isso é muito mentiroso. As condições das pessoas influenciam muito, são as questões estruturais que a gente falou, né? Eu não gosto muito do debate do privilégio em alguns lugares, porque, assim, a gente meio que normaliza a falta de direitos, né? Assim, quando a gente começou a pandemia, se iniciou, inclusive na esquerda, um debate de que home office era privilégio. E eu pensei assim, cara, peraí, a gente, que faz parte da classe trabalhadora, que tem como programa de política defender a classe trabalhadora, não pode considerar privilégio uma pessoa trabalhar em casa durante uma pandemia. Isso é o mínimo do direito. Então, será que a gente diminuiu tanto o nosso programa que a gente vai começar a considerar privilégio o óbvio para que os trabalhadores que não são de serviço essencial, os trabalhadores que podem trabalhar em casa, cumpram isso, ao invés de simplesmente a gente falar assim, você é privilegiado, você pode ficar em casa. Não. O Estado, né, e os empregadores estão cumprindo um direito que deveria ser de todos os outros trabalhadores. Então, tem esse debate, né, da gente não confundir, porque o momento é muito difícil, o que deveria ser direito de todos como um privilégio, porque isso coloca a gente numa posição muito passiva. E aí, lembrando do início da nossa conversa, talvez um dos nossos grandes erros para chegar até onde a gente chegou aqui seja isso, de ficar sempre respondendo. Faz tempo que o campo progressista, e eu estou falando para além da esquerda, né, fica só reagindo aos acontecimentos. A gente falou que não ia ter golpe, teve golpe. A gente falou ele não. Ele sim, ele está aí, fazendo merda na presidência da República e quer continuar. Então, faltou um pouco para nós apresentar um programa mais radical para o país. E esse programa radical não pode abrir mão de questões básicas, como assim, numa pandemia, é direito todo trabalhador e toda trabalhadora ficar em casa, seja o trabalhador que tem um pequeno negócio ou o trabalhador que tem aí um emprego formal. E aí geram essas discussões que estão colocadas no tempo, que é como a gente vai de fato, né, criar uma nova condição econômica e social para o país. E o que aconteceu algumas semanas atrás, e vai acontecer nas próximas, da greve do break dos apps, né, dos trabalhadores aí que trabalham com entrega, com aplicativo, eu acho que é um sintoma muito grande de coisas que a gente precisa ficar atento. A gente estava conversando, quem está ouvindo já deve ter ouvido o que vai entrar no ar ainda, mas a gente estava conversando com uma amiga nossa que está lá nos Estados Unidos fazendo intercâmbio de au pair e tudo mais, e ela falou como foi diferente a visão da galera de lá e como a galera se mobilizou, o próprio povo se mobilizou para começar a dar mais gorjeta para essa galera do aplicativo. Muita gente começou a dar os 20% e tudo mais. E aqui a gente parece que tem uma passividade muito grande de só começar a prestar atenção nas paradas quando elas dão problema, entendeu? Agora deu problema a parada do aplicativo, mas a gente já tinha o iFood. Eu acho que assim, eu defendo até a morte o direito dele existir, mas eu não é o tipo de coisa que eu vou defender acontecer do jeito que acontece. Ele pode estar lá, mas nem todo mundo é obrigado a fazer aquela porra. E não pode ser a única via, entendeu? A gente chegar num estado que o cara, tipo, fique desempregado e tenha que fazer aquela porra mesmo fudido. A gente não pode deixar chegar nesse ponto, e é o que tem acontecido. Então, o iFood, ele, na minha opinião, né, ele explora tanto o pequeno empresário que tem que usar aquela porra e pagar umas taxas absurdas, quanto o entregador que se põe em risco e o caralho é 4 e não ganha porra nenhuma e ganha mal para fazer aquela porra. Então, a gente já teria que ter visto essa porra antes. E a gente só tá prestando atenção agora. Não vai ser o próprio mercado, Rafa. Vai ser o Estado, cara. Não tem como. O mercado que é voltado para a criação de lucro e concentração de lucro, ele vai se preocupar em regulamentar a forma como os trabalhadores informais estão trabalhando? Hoje, como a gente tá, é o que a gente estava falando, não dá para a gente achar que tipo, a gente vai liberar o mercado hoje e o mercado vai perceber esse tipo de coisa. Porque quando o iFood entra, quando a galera entra, é o que a gente fala do privilégio da corrida, não é uma corrida justa. Ele já entra com um privilégio, entendeu? Eu posso chegar hoje aqui agora, eu estava conversando isso com o meu sogro que trabalha
como de motoboy para entrega e tal, ele trabalha contra aplicativo, não trabalha com iFood. E eu estava conversando disso com ele esse final de semana. E eu falei com ele, cara, não é assim, não é uma corrida justa. Eu tenho capacidade de criar um aplicativo hoje que vai dar a melhor condição tanto para o pequeno empresário quanto para o motoboy para fazer criar esse novo aplicativo. Beleza, tenho. Eu vou ter condição de bater de frente com o iFood? Não tenho. Não tem condição. Ele já está no mercado consolidado há muito tempo e ninguém chega nesse mercado. Foi que ninguém chega nesse mercado sozinho assim, cara. A galera não Ninguém leva fica fé nisso. milionário sem explorar ou sem violência. É o que o velho Barbudo falava. Por isso, quando a gente é criticado aí, vocês são marxistas, comunistas, não sei o quê, mas é verdade. O Marx falava isso. Toda riqueza é fruto de exploração, de violência. Então, assim, é isso. Riqueza não é você, de novo, ter um carro, você ter uma pequena empresa, você ter uma casinha. Não é isso, riqueza. Mas todo mundo que é grande, tipo um iFood, tipo um Ricardo Eletro, como o Otávio lembrou, tem por trás corrupção ou exploração. Então, você não vai conseguir, na meritocracia liberal, alcançar o iFood porque tu não está disposto a pisar na cabeça de trabalhador. É um ideal. Podendo ele com taxa, podendo ele com suspensão de não pegar corrida, né? Que é o que eles fazem. É um ideal que, tipo, a galera quer pregar na cabeça que, tipo, não, se você começar aqui como motoboy, começar trabalhando, caralho, não vai sair dali, porque, tipo, é muito fácil para quem tá falando de fora. E a maioria... claro, assim, tem exceções, mas são exceções tão pífias e tão pequenas que, tipo, fica até esdrúxulo a gente usar aquilo ali como exemplo. E a mesma coisa são as empresas, as pequenas empresas que saem do chão ali para se tornar grandes empresas gigantes, sem auxílio seja de um Estado, ou seja, igual você falou, como o iFood faz, explorando a galera. São exemplos tão pequenos que é quase esdrúxulo a gente falar, mas fulano conseguiu. Porra, mas, caralho, quantas não conseguiram, sacou? Quanta galera não conseguiu? Quanta galera não abriu uma pequena empresa e não conseguiu, sem algum tipo de apoio, sem ter aquele governador amigo no estado do Rio de Janeiro que libera uma graninha, sem ter não sei o quê. Fica difícil. Sabe qual é o exemplo disso? É o Silvio Santos, né? Porque foi o que eu falei, o Ike Batista, por um tempo, era um modelo de gestão. Ele tinha aquele livro que era unanimidade nas faculdades privadas de ADM. O X da questão, né? Como o Ike Batista se tornou rico. Mas ninguém olhou que o avô dele foi ministro de Minas e Energias durante a ditadura, ninguém olhou que o pai dele foi presidente da Vale e já estavam roubando há meio século, né? Ninguém viu isso, né? Dos reais privilégios que o Ike Batista tinha para ser considerado empreendedor. Mas aí tem uma outra figura que eu acho que é emblemática, que é o Silvio Santos, cara. O ambulante, o camelô, trabalhador ali diário que se transformou no bilionário. Pô, vamos lá, eu vou dar o exemplo da minha família. Eu cresci vendo meu avô, que é um cara que era trabalhador, meu irmão, começou ali com serviços gerais, aí cresceu para ser consertador de elevador, não sei nem se é a palavra técnica aí, de consertar elevador, veio do Sergipe para cá, escondido no navio. Eu vi meu avô morrer jogando na telecena. Cara, sabe o que é a telecena? O que é o baú da felicidade que ele jogava também? Cara, isso nada mais do que um grande esquema de agiotagem. Então, ele pega dinheiro do pobre, né, usa para fazer o investimento que ele quer lá, de vez em quando alguém ganha alguma coisa, né? Alguém pode comprar algum produto. Eu lembro que a gente chegou aí no Rio buscar um produto do baú da felicidade, na loja do baú. E assim, nada mais do que contravenção com toques de agiotagem. E aí o Silvio Santos constrói uma fortuna bilionária em cima disso. Eu nunca disso. tinha pensado nisso, mas real mesmo. Tem um termo que é ministro de comunicação que falou, o Adnet compartilhou isso, o cara falou que se você pegar um avião na Amazônia, você vai ver 3 horas de Mata Atlântica. É o genro dele, cara. Que é ministro. O maluco ligado ao agronegócio, o playboy idiota lá do Centro-Oeste. Então, assim, porra, vai falar que mérito é esse? Silvio Santos é um esperto. É um espertalhão que ganhou dinheiro em cima de pessoas como meu avô, que era trabalhador pra cacete. Foda, né? Real pra caralho. E não satisfeito, agora ele se aproxima ainda mais, né, cara? Já tinha aquele negócio na época da ditadura, já era um cara que passava pano, né? Sempre passou pano pra ditadura, tinha lá a hora com o presidente, o cara era 4, não sei o quê. E agora tá querendo voltar com essa merda toda de novo para ser uma emissora pró-governo, pró-Bolsonaro. Cara, assim,
Você falou uma coisa, e eu fiquei com isso na cabeça para te perguntar. Você falou que a gente deveria, que a sociedade, a esquerda e os progressistas no gerais deviam ter tido um discurso, um planejamento mais agressivo, né? Mais forte. Mas você acha que isso teria abertura na sociedade que a gente tem hoje? Você acha que o brasileiro comum, que estava lá frustrado com o PT e viu no PT o grande mal de tudo que aconteceu com ele, porque invariavelmente a gente estava numa crise econômica, você acha que isso teria abertura ou o brasileiro estava sendo preparado para ir para o outro lado do pêndulo, né? Porque a gente estava na esquerda e ele indo para a direita. Não que a gente estivesse na extrema esquerda, né? Mas a gente está agora na extrema, na direita extrema, fazendo um monte de merda, né? Não, tem uma coisa que eu gosto, que o Nildo Urix, que é um companheiro do pessoal lá de Santa Catarina, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele fala: qual é o grande lance ali do golpe contra Dilma, né? Que tinha uma direita maluca que se dizia nacionalista, mas que ia para o ato com bandeira dos Estados Unidos. Não tem nada de nacionalista, de topar o imperialismo norte-americano. E que ela acusava, do outro lado, os vermelhos, que eram petistas, de comunistas. E do PT não tem nada de comunista. Sim. O PT não tem no seu programa. Eu fui do PT por anos, desde os meus 16 anos até os 27. Fui presidente do diretório na cidade. Isso foi muito importante para a minha formação. Tenho o maior carinho por essa minha história. Pisei no partido com 11 anos, junto com meu pai, assim que ele se filiou. Eu não sou de família de político, mas meu pai, nessa coisa do lulismo, quis se filiar ao partido, né, como trabalhador. Fui do Congresso Nacional, fui membro do Congresso Nacional do PT. O PT tem 1.400.000 filiados, 700 sentam numa cidade para debater o futuro. Eu estava lá em 2015, um ano antes do golpe. E assim, cara, tendo essas contradições, o que me fez falta naquele momento? E aí não é uma crítica expressa ao PT, a todo o nosso campo, né? Que a gente entrou na campanha da Dilma de 2014 já, uma pauta muito reativa, sem propor, de fato, uma ruptura que o brasileiro já queria. Se estava acontecendo o processo que o Safatli apontou, de que a nova república estava em xeque, a gente ficou topando enxugar esse gelo da conciliação. Então, eu percebi assim, que a UNE, eu fui da União Estadual dos Estudantes, né, que é ligada à UNE, fui do Movimento Estudantil, e a gente debatia, desde 2012, se eu não me engano, uma reforma do ensino médio. Isso não foi apresentado na candidatura à presidência. A gente não conseguiu. A gente defendia uma reforma tributária para poder tributar aí os bilionários. O PT tem isso como bandeira histórica. A gente não defendeu isso na eleição de 2014. A gente queria uma real reforma agrária. Não tivemos uma reforma agrária. A Dilma não defendeu isso expressamente em 2014. A gente queria uma reforma do Pacto Federativo. Ela chegou a dar um pronunciamento público sobre isso, né? Os municípios estão sem dinheiro. Não conseguimos. Ou seja, a gente entrou na campanha de 2014 contra a Aécio, meio que tentando defender só o que foi o legado petista, mas sem a capacidade de propor algo para além. E muito menos os outros partidos, assim, o próprio PSOL, ninguém tinha um programa para apresentar. E o que isso me causa estranhamento? Porque faz com que a disputa dessa ruptura fique melhor para a direita conservadora. E aí surge um Bolsonaro falando assim: sou eu que sou contra a corrupção, sou eu que sou contra esse globalismo, sou eu que sou contra esse ensino médio que não está funcionando, sou eu que sou contra... Então ele consegue criar um programa, né, vendido, um programa mentiroso, antipovo, que pega esse anseio da população por mudança, coisa que o campo progressista, principalmente a esquerda, não conseguiram mais colocar no seu programa. Ele fala de reforma tributária. Paulo Guedes fala o tempo todo que quer fazer reforma tributária. Só que a reforma tributária dele não é para melhorar a vida dos mais pobres como nós, é para melhorar a vida dos bilionários e dos banqueiros. Então, quando eu aponto isso, eu entendo a tua preocupação de que esse radicalismo poderia tender para um discurso conservador. Mas eu também percebo que se a gente conseguisse discutir esse radicalismo, que de radical não tem nada, né? É justiça social, com um programa mais para frente, com mais caráter de ataque, com certeza isso ia mudar o tom da eleição. A gente não ia ficar em 2018, né, tendo que debater madeira de piroca e kit gay. A gente ia debater as contradições do Estado brasileiro e como a gente ia avançar para a vida de todo mundo melhorar, combatendo a desigualdade social. Então, assim, ainda acho que nós temos que radicalizar o programa. Essa parte que você falou aí
da criação e tal, do Bolsonaro surgindo como o antagonista daquilo que ele mesmo criou de mostrar, Eduardo Jorge falou muito disso. Falando do Eduardo Jorge de novo, mas ele bateu muito nessa tecla e falou muito sobre isso. Eles mostram isso naquela série da Netflix, esqueci o nome, O Mecanismo, que quando saiu a galera, principalmente a galera da esquerda, bateu pra caralho na série, falou não sei o quê, mas na segunda temporada eles já amenizaram pra caralho. Na primeira temporada, de fato, foi uma alfinetada e tal, mas na segunda temporada eles já foram bem mais amenizados, alfinetaram todo mundo, alfinetaram problemas políticos no geral e falaram justamente essa parada do Bolsonaro e mostra lá o Bolsonaro como deputado, eles não falam o nome, né? Mas mostra lá o deputado esbravejando, gritando da ditadura e o caralho, e aí ele tipo, porra, a gente tentou quebrar o sistema e olha só o que a gente fez, qual é a merda que tá acontecendo. Olha o que a gente criou, né, cara? A gente criou esse maluco que tá esbravejando o caralho a 4 aí só por esbravejar, né? No geral, assim, em resumo, a esquerda não perder a capacidade de se afirmar como quem é o verdadeiro antissistema. Né? A gente se apegou muito a esse Estado liberal, que o que eu disse, tem a sua funcionalidade, a gente não pode abrir mão dele, é um momento histórico, né, onde o fascismo está crescendo, a gente tem que minimamente se agarrar nas instituições que tem, não tem como, né, isso está superado, só que não pode abrir mão de um programa que mostre para as pessoas que não estão organizadas com a gente na esquerda, de que é possível dar um passo à frente, e que o problema do Brasil, o primeiro problema do Brasil, que tem muitos problemas, né, mas o primeiro problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil chama-se desigualdade social. A corrupção só é um desdobramento dessa desigualdade social. Porque a corrupção, desde lá, quando o Brasil foi invadido por europeus, né, na virada do século XV para o XVI, ela sempre foi oriunda de alguém tentando se dar bem em cima do povo pobre. Então, a própria corrupção, da forma como ela opera, e não é só política, né? Ela é social, porque nenhum político corrupto entra num cofre público e bota dinheiro e vai embora, né? Tem licitação que envolve empresários, tem um Tribunal de Contas e um Poder Judiciário que são omissos, tem uma parte da população que vota ainda, tem uma imprensa que faz, como você colocou aí da série, né? Vista grossa para uma corrupção e para outra denuncia, escancara, porque quer o poder. Então, a corrupção ela é sistêmica e social, mas num país como o nosso, ela está muito ligada à desigualdade social, porque ela é a forma, é o instrumento pelo qual a desigualdade social tem a sua manutenção. Quando a gente fala do SUS com menos recursos para garantir que os planos privados lucrem, é desigualdade social. É só ter a saúde para o rico e não ter para o pobre. Quando a gente fala da escola pública sem merenda, porque querem defender voucher para a escola privada, de novo, você quer ter um projeto de escola para todos. É aquela história que é valor para o cara deixar a desigualdade social, porque é mais fácil para o Baleião aí, que a gente não precisa citar o nome, para o Baleião aí chegar com 50 conto no cara no bairro para ele votar nele, do que se ele chegar com 50 conto para mim, eu vou mandar ele enfiar aquela porra no cu, entendeu? A realidade é essa, é mais fácil para ele, para o cara que precisa de fato, que aqueles 50 conto vai ser a diferença dele pro final do mês, vai ser o gás dele, o caralho. É muito mais fácil para ele chegar nesse cara. Então é interessante para ele que aquele cara não tenha 50 conto, a não ser se foi ele. As histórias que a gente escuta é que é sempre isso, que esse maluco ele se posiciona como o resolvedor de problema. Ele não quer saber, ele quer que o cara tenha o problema para ele resolver e ele ser o salvador da pátria, porque ele vai garantir o voto dele ali. Então não é interessante para ele que a pessoa não tenha problema. Porque se ele resolver a raiz, o cara não tem mais problema, mas ele não quer isso, ele quer que continue tendo problema, para que ele continue sendo resolvedor, para que ele se instale ali e fique na porra mantenha o poder dele ali. Então, é um plano para que a desigualdade social continue se perpetuando, para que ele continue tendo poder. Ele, no caso, mas eles, no geral, continuem tendo poder ali, né, cara? É complicado pra caralho. E assim, voltando ao que a gente já falou da parada da crítica que a gente estava fazendo ao Partido Novo, um dos problemas que eu tive com o partido foi justamente esse, de não achar que a gente tem que estar tocando samba há muito tempo já, velho. O partido quer mudar para rock da noite pro dia, desligar a chave e falar, acabou. Não é assim, velho. A gente tem que entrar,
participar e conversar e sentar, não é chegar apagando a luz e falando, mudei essa porra, caralho, não é assim. Tem que sentar, tem que conversar, tem que debater, tem que entender o problema direito, né, cara? entender. Porque dentro da internet, acho que o Yuri é um dos, se não o único, mas um dos políticos da cidade que mais eu vi em rua, efetivamente, subindo morro e conversando com a população. Porque, cara, se você não entende o problema na raiz, não adianta ficar lá na internet falando um monte de asneira e tirando foto no buraco, sacou? Porque não é esse o problema. O problema é muito maior. O problema é o colégio não ter merenda, beleza. Isso é um problema. Mas mais problema ainda é o moleque só ter comida no colégio. Depender Porque do colégio. ele depende do colégio para comer. Então, isso é um problema muito maior, porque ele não vai absorver a educação ali. Às vezes, a gente conversou com o Jordan no primeiro podcast, que ele é professor também. Esse já foi o ar. Eu vi. A gente sabe que já foi o ar. Então, assim, ele falou, a gente estava falando sobre essa questão da educação, e às vezes o professor sai com aquela vontade de mudar o mundo, e ele chega e a realidade é outra, porque assim, ele não vai conseguir. É difícil você fazer o moleque que não tem comida em casa, que não tem referência de pensamento crítico em casa, e pensar criticamente, se o problema é muito maior, mano. O moleque às vezes não tem esgoto, não tem comida, não tem nada, e a gente está aqui debatendo na internet que tem que dar um voucher para educação para o moleque ir para um colégio particular. Imagina esse moleque no colégio particular, mano. Caralho, que surreal. O moleque vai estudar pô, sabe? Ah, beleza, ele vai ter acesso a uma educação muito melhor. Tá, mas e a base para isso? E a vida, a realidade dele é outra. A realidade dele na casa dele, com os amigos dele, é outra. Sabe? Pô, eu moro no Sargento Boining. Eu moro aqui há 20 e poucos anos. Eu estudei em colégio público. Eu vi e vejo muita coisa aqui que, meu irmão, que aí quando é o que o Rafa falou, a gente vai pro Partido Novo e a galera fica debatendo as paradas e fica assim, vocês estão malucos, velho? Vocês moram onde, porra? Caralho, vocês não estão vendo nada, velho. Vocês nunca pisaram num colégio público de morro, de comunidade, para saber o que está acontecendo lá dentro. Você nunca viu um moleque não tá esperando para merendar 9h30 da manhã e almoçar 9h30 da manhã, sacou? Ele vai comer arroz, feijão e carne 9h30 da manhã e depois ele não vai comer mais. Sabe? Eu acho que é o que o Rafael falou, que vocês estavam falando, a desigualdade é um mal que afeta diretamente tudo. E assim, até a gente sempre bateu nos outros podcasts, a gente sempre cai em educação, na questão da educação no país, que a gente gostaria que tivesse uma educação pública de qualidade, no sentido de que a gente tem bons professores, cara, mas a gente não tem uma possibilidade estrutural para permitir que esse garoto que fica ali dentro ele tenha um desenvolvimento crítico bom, ele entenda a sociedade, ele possa ler bastante, ele possa ter uma percepção maior das coisas, porque a sociedade em torno dele está quebrada, está tudo quebrado. O moleque vai para o colégio, beleza, eu vou dar. A gente falou sobre isso, eu vou mandar o moleque ler, sei lá, Machado de Assis. Sabe, isso não vai ser acessível a ele porque não fala com a realidade dele. A realidade dele é muito maior. Hoje a gente vê a periferia crescendo em termos de produção cultural, e isso ser um pouco mais valorizado, mas ainda muito subvalorizado muito no geral. Muito fora. Oi? Muito fora ainda da realidade, né? Ainda é marginalizado, sacou? O cara ainda enxerga o funk, o rap como uma parada ruim, entendeu? E não é, brother, não é. Produção cultural, é produção de quem tá ali dentro vivendo a parada. O rap, porra. Negócio, né? Isso mas é a forma, né, cara? Você criminaliza. Você o Flow com o Freud, puta que pariu. Top pra caralho. Recomendo qualquer um que tá escutando aí dar um pulo lá nos compatriotas do Flow, escutar o Flow com o Freud, que é do caralho. Cara, porque assim, é desesperador você ver. E aí a gente vai entrar, acho que a gente já tá até passando do tempo aqui, a gente tem que encerrar. Mas a gente vai entrar em tantos aspectos terríveis dessa sociedade, desse Brasil que a gente tem hoje, que é esse racismo estrutural, essa desigualdade social, o quanto que isso... Cara, essa semana aí, quem está ouvindo isso agora não está ouvindo essa semana, a gente está gravando, hoje é dia 13 de julho.
da mulher que teve lá a violência policial do cara pisando no pescoço dela. Sabe? Isso nunca aconteceria numa zona rica. Itaipava, velho. Itaipava, né? É porque eu falei essa porra, o filho da... Fala muito palavrão. O cara vai dar dura ali no bar do Zóio, ali no Quissamã, sacou? Ele não vai dar dura lá no maluquinho lá de Itaipava, lá não. Lá é vista grossa, lá é que se foda. É igual o maluquinho, é a história clássica de Petrópolis. O problema de trânsito dessa porra tá na Ipiranga. Todo mundo sabe disso. Manda o guardinha lá multar na Ipiranga pra ele ver a merda que não dá pra vida dele. Manda ele lá, não vai. Ele vai multar quem? Os outros lá na Rua Tereza, lá, o cara que tá se fudendo às vezes tem que trabalhar lá na Rua Tereza e estaciona o cara na rua. Porque ali, meu irmão, foda-se pau no cu dele. De novo, o pobre que vai tomar no rabo. O maluco que tá lá na Ipiranga, lá, que estaciona o carro de qualquer jeito. 20 minutos para buscar o filho na escola de rico, pode. O filho não pode andar 200 metros para entrar no carro, tem que fazer fila para pegar o cara na porta, porra. E o trabalhador que a Ipiranga, que é uma via importante, o trabalhador que está vindo cansado no final do dia no ônibus, tem que pegar trânsito de mais 30, 40 minutos por conta do privilégio da galera que paga caro. 20,5 km, né, cara? Rafael, a gente tem que encerrar, né? Tem que encerrar, cara. A gente chama o Yuri de novo. Eu vou deixar esse cara que a gente tem interesse mais para frente, quando tiver já em campanha nas eleições municipais, chamar a galera que vai ser candidato, convite já, tanto para o executivo quanto para o legislativo, quem quiser, a gente vai abrir as portas para a galera vir aqui trocar uma ideia com a gente. Todo mundo que quiser está de porta aberta para trocar uma ideia com a gente aí. E falar sobre os projetos para a cidade, que a gente acabou conversando aqui. Sim. E é interessante pensar, saber o que você pensa para a cidade, como que todos eles pensam, né? O que pensas para a cidade melhorar, se envolver. Mas com certeza você está envolvido com gente que vai estar de frente aí, que vai sair, então fica aberta aí a porta para a galera trocar uma ideia com a gente aí. Se você está ouvindo aí, pretende sair, a gente já trocou uma ideia com o Alex, a gente está trocando, que é pré-candidato, a gente está trocando uma ideia com o Yuri, que está envolvido também com o partido aqui na cidade. Então, fica aberta a porta aí para a gente trocar uma ideia com a galera. Até lá, acredito que a gente já alcançou a quantidade que a gente está produzindo com a quantidade que a gente postou, então não vai demorar tanto para sair, porque a gente está um pouco adiantado, a gente saiu convidando uma galera e foi muita galera. Deu tudo certo, pessoal. Mais gente do que a gente esperava acabou aceitando. Então, a gente acabou ficando com uma agenda lotada de gravação e pouco tempo hábil para ficar soltando isso, porque não sobrecarregar a galera dos nossos ouvintes também, a galera que está ouvindo a gente aí com conteúdo todo dia, de 1h30. A galera que ouviu o Flow também, né, cara? Então, agradecer o Yuri aí, porque... Valeu, Rafa, Otávio, muito obrigado. Cara, debate de qualidade, muito bom. Que a gente possa ter mais iniciativas dessas aí, porque é a nossa forma, ainda mais agora nesse novo normal durante a pandemia, porque não tem nem pós-pandemia ainda, a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e para justamente lutar contra o obscurantismo que a gente disse no início do podcast, né? Só com muito debate, muita discussão, pé no chão, nós vamos superar esse momento histórico. É o peso da nossa geração. Não vamos dar um passo para trás, vamos para frente, vamos nos organizar, vamos falar e vamos defender as nossas ideias. Obrigado aí, conta comigo sempre. Quer deixar uma rede social aí para a galera te acompanhar também? Claro, pô. Estou no Facebook como Yuri Moura Petrópolis, estou no Instagram e no Twitter como Yuri Moura RJ. Só chegar lá, seguir. Tem vários debates sobre Petrópolis, mas sobre a política como um todo. Show. Para você que está ouvindo a gente aí até agora no final, como o Otávio já falou no começo, como eu sempre falo, não deixe de seguir a gente no Spotify, ativar sininho no YouTube, seguir no Instagram, compartilha a gente no Stories do Instagram, tem uma galera compartilhando a gente no Stories do Instagram, isso ajuda bastante. Então compartilha a gente no Stories do Instagram lá. E obrigado por ouvir a gente até o final. Valeu. Valeu, pessoal. Galera. Obrigado.